Boa noite a todos, muito bem-vindo. Espero que vocês estejam numa noite abençoada, porque eu estou. É uma honra ter vocês todos aqui para que a gente comece essa jornada. Eu queria começar a nossa aula aberta agradecendo especialmente a Fátima Machado, que me apoiou na concretização desse meu desejo que já é de muito tempo, e com também a possibilidade que me deu de suporte, de apoio e de entusiasmo para que isso acontecesse. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, mentora há 2 anos mais ou menos, formadora há 15. E nesse momento me dedico a ajudar as pessoas a terem uma vida com mais qualidade. E essa busca minha em ter mais qualidade de vida me levou a querer fazer com que as pessoas pudessem perceber que elas podem ter mais qualidade de vida. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso e principalmente eu quero saber de onde que vocês falam, quero perceber um momento de vocês, enfim. Vamos tentar partilhar o máximo possível para que vocês possam usufruir bastante dessa aula aberta. Todo esse meu percurso de ajudar as pessoas a terem uma vida de mais qualidade fez com que eu tivesse sempre um desejo, ao ouvir alguém, de tentar mostrar para esse alguém que talvez ele pudesse ver as coisas por outra perspectiva. E que talvez, juntos, nós poderíamos descobrir um novo caminho para que o que se deseja se materializasse. E é lógico que, por eu ter um percurso iniciático, terapêutico, o meu olhar para as histórias das pessoas e para aquilo que elas dizem que vivem ou para aquilo que elas dizem que desejam viver é um olhar um pouco mais alargado. É um olhar que sempre procura tentar identificar o que leva as pessoas a estarem vivenciando o que elas vivem hoje e não realizar aquilo que elas gostariam de realizar. E isso, de alguma forma, no meu trabalho como mentora, me ajudou muito, porque eu consigo, nesse momento da minha vida, ouvir as pessoas verdadeiramente. E quando eu digo verdadeiramente, ouvir até a coisa que elas não dizem, mas que, de alguma forma, elas tentam comunicar. E isso cria uma diferença quando a gente tenta encaminhar alguém, mentorar alguém, acompanhar alguém para chegar aonde deseja. E todo esse trabalho que eu venho realizando há um tempo era um trabalho que talvez nem tivesse nome verdadeiramente, sabe? Com o tempo é que eu fui percebendo e fui ouvindo das pessoas que eu, na verdade, mentorava elas, levavam elas aonde elas queriam. E a partir daí, sim, eu fui fazer uma certificação de mentoring. E entrei numa escola que me dava a possibilidade de olhar a coisa que eu mais gosto, que é o neuromentoring. É perceber como que os condicionamentos impedem verdadeiramente as pessoas de terem a vida que desejam. Esse meu trabalho, né, barra prazer... Solange, bem-vinda, bem-vinda. Fez com que eu percebesse que o que leva as pessoas a não realizarem não é a falta de habilidade que elas têm, não é a falta de qualificação que elas têm, não é uma possibilidade de fazer pouco, não. O que leva as pessoas a não realizar é, na verdade, as emoções que as pessoas têm acerca do que elas querem vivenciar
e elas nem percebem. E quando eu penso em ajudar as pessoas a realizarem, eu penso primeiro em ajudar as pessoas a identificarem as emoções que fazem com que elas realizem ou não realizem coisas que elas querem na vida. Então, esse desejo de criar essa formação, criar essa certificação, vem de um desejo, de um olhar que eu tenho acerca de quanto a gente pode realizar e quão pouco a gente realiza. E isso não quer dizer que a gente trabalha pouco. Quer dizer que a gente trabalha muito e realiza pouco. Porque o que acontece é que as nossas emoções condicionam as nossas realizações. E a gente não se apercebe disso. Quando esse trabalho foi criado, né, concebido, o meu primeiro olhar foi... eu já vi que uma pessoa se apresentou e disse que vem de Angola, e as pessoas que trabalham comigo já há muito tempo sabem o quanto eu prezo pela integridade, pela verdade. O olhar desse trabalho foi um olhar para a minha raiz. Foi um olhar de como eu posso entregar esse produto ao Brasil. Por isso que, mesmo eu sabendo que eu tenho alunos de outros lugares do mundo que querem saber disso, esse trabalho surgiu para o Brasil. Por que para o Brasil? E aí eu posso contar para vocês um pouco a minha história. Eu sou brasileira, como a maioria das pessoas que estão aqui na sala. Eu sou carioca e moro em Portugal há 18 anos. Mais da metade da minha carreira de sucesso foi feita em Portugal. E eu tenho uma história familiar muito básica, tá? Eu sou filha de um funcionário público e de uma costureira. E todo minha trajetória, o meu processo de aprendizado, era sempre um processo de aprendizado de por que não? Por que não mais? Por que não? Por que não? Sempre foi assim. Eu vivi com um por que não, que era dito de mim para mim mesmo. Não era dito pela minha família, era dito por mim. Então eu ousei verdadeiramente, nos anos 80, decidi que eu queria fazer uma faculdade de engenharia química. E decidi que eu ia fazer uma faculdade de engenharia química numa universidade federal. Porque não passava na minha cabeça eu fazer engenharia química no Rio de Janeiro, na PUC, que era a única universidade particular que tinha engenharia química na década de 80. Porque eu venho de um tempo escolar em que as melhores faculdades, os melhores colégios são os colégios públicos, são as universidades federais. E não passava na minha cabeça entrar para fazer engenharia química na PUC. E eu comecei a me dizer por que não. Eu vim de toda a minha trajetória num colégio público, fiz o meu segundo grau, meu liceu aqui em Portugal, num colégio público, e entrei na Faculdade Federal de Engenharia Química. Por que não? Acabei a faculdade, o mercado hiper fechado, todo engenheiro virava engenheiro de vendas, ou fazer mestrado. E eu disse, por que não? Entrei para fazer mestrado na Universidade Federal de São Carlos, com uma bolsa de estudo. E por que não? E fui fazendo todo o meu trajeto e por que não? Até quando eu percebi que a engenharia já não me dava o que eu queria, e eu disse, está na hora de largar a engenharia, e por que não? E fui virar terapeuta. Eu fiz uma carreira do por que não. Em algum momento da minha vida, eu conheci meu marido, me apaixonei, e o caminho era, vamos morar em Portugal. E eu disse, por que não? Fechei o meu consultório, avisei os meus clientes, daqui a 9 meses eu vou embora para Portugal. Cheguei em Portugal, passaram 10 dias,
eu fiz a minha primeira consulta. E por que não? E isso vão 18 anos. E eu percebo que essa minha trajetória foi feita com o por que não. E um dia alguém me perguntou isso. Todas as pessoas que decidem morar fora, talvez gostassem de saber por que razão você veio morar fora, fez a tua carreira, criou o teu sucesso e parece que foi fácil. E eu acho que muitas pessoas gostariam de saber disso. O que fez você vir embora para Portugal, criar uma carreira, ter um sucesso? E eu disse, a minha inocência. Foi a minha inocência que me trouxe exatamente onde eu estou agora. Porque a minha inocência fez eu o tempo inteiro dizer para mim mesmo, por que não? Não há nada, absolutamente nada, que você possa querer manifestar que é impossível. Absolutamente nada. Desde que as tuas emoções não condicionem o seu percurso. E o meu olhar para fazer com que as pessoas criem a vida que gostariam passa por isso. Em ajudar elas a perceberem quais as emoções que condicionam a realização de algo que ela diz que tanto quer. E hoje eu sei que essa tal da emoção está ligado ao teu mindset, a forma como a tua mente funciona. A minha, de alguma forma, foi se condicionando ao porquê não. Nem sempre é assim. E a maioria das vezes que isso não acontece é porque nós estamos num seio emocional, familiar e social, aonde não é possível manifestar o porquê não. Não que eu tenha vindo de um seio familiar diferenciado. Não. Agora, o impacto que os meus pais causaram em mim não permitiu que eu abrisse mão do meu porquê não. Essa é a diferença. Porque se há anos atrás eu perguntasse aos meus pais, eles diriam, não, faz outro curso, é mais fácil. Não, faz uma universidade pública aqui do lado de casa, uma universidade particular aqui do lado de casa, é mais fácil. Encontre um trabalho e funcione como engenheiro de vendas. A maioria das pessoas estão fazendo isso, é mais fácil. Em vez de ir para Portugal, vai para Salvador, é mais perto, é mais fácil. E é isso que eu quero que as pessoas percebam. Quando é que eu deixei os condicionamentos diretos ou subliminares ativar em mim emoções que fizeram com que eu não realizasse aquilo que eu gostaria. Aonde as objeções foram maiores que o meu real desejo. Em que momento eu disse não para mim e sim para o outro? Em que momento eu continuo dizendo para mim pequenos nãos que condicionam o que eu vivo agora? Eu comecei a perceber que o que cria realmente a minha realidade
é aquilo que eu penso e sinto e não aquilo que eu faço. Porque esse é um erro que todos nós na vida adulta cometemos, até socialmente. Quando alguém nos pergunta, por exemplo, quem tu é? E tu diz, eu sou uma engenheira, eu sou uma advogada, eu sou uma professora, eu sou uma bailarina, eu sou uma cantora. Esse é um dos primeiros erros crassos, que é, eu me leio com a minha profissão. Eu não sou a minha profissão. Eu exerço a minha profissão. E se eu tiver essa noção, eu posso ser quem eu quiser. Porque no momento eu posso exercer a profissão de engenheira, no outro de mentor, no outro de terapeuta, no outro de dançarina, desde que eu acredite piamente que eu estou dizendo sim para mim. E a necessidade que eu tive de criar essa certificação, porque mais pessoas precisam utilizar isso na vida e mais pessoas precisam ensinar isso à grande massa. Por isso eu disse no início da nossa conversa que essa certificação foi criada com o olhar Brasil. Porque é o olhar da minha raiz, que é quantas pessoas eu queria que tivessem estas atitudes. Não para mudarem de país, mas, por exemplo, para mudar a sua realidade no dia a dia. Que pode ser até mudar de país, mas pode ser simplesmente mudar de trabalho, mudar de relação, mudar de casa, mudar de percepção em relação à vida. Por que não? Agora, isso se aprende. E o meu desejo é que mais pessoas aprendam, façam isso consigo mesmo, transformem a sua vida e ensinem outras pessoas a transformar a delas. Quando a gente olha um histórico emocional, eu olho um histórico emocional desde o momento da concepção, desde o momento embrionário, porque é ali que a gente começa a criar a relação com o DNA. Então, o que a gente tem? Nós temos um homem e uma mulher e um encontro de um óvulo e um espermatozoide. E nós criamos uma relação a partir de históricos diferentes, famílias diferentes, padrões diferentes, conceitos diferentes, visão do mundo diferente, realidades diferentes. É isso que nós todos temos como carga genética. Histórias do nosso lado materno e do nosso lado paterno. E a partir dessas histórias que nós recebemos, recepcionamos, criamos a nossa. Que pode ser exatamente igual a dessas duas figuras juntas, pode ser mais parecida com a história do meu lado paterno, mais parecido com a história do meu lado materno. Aí eu começo a conceber o que é a realidade, o primeiro desejo que eu tenho quem era esse pai? Histórico que se juntou ali. Esse bebê vem de uma relação saudável? Esse bebê vem de um pai apaixonado por uma mãe? Esse bebê vem porque os dois eram muito jovens
e engravidaram sem planejar? Esse bebê veio e um lado da família o rejeitou? Esse bebê veio e foi acolhido amorosamente por todos os dois lados da família? Porque ali começa a história desse bebê em relação ao sucesso. Esse olhar faz com que nós começamos a perceber de onde vem histórias que a gente repete. Por que eu contei no início da aula a minha história? Porque para vocês entenderem o que eu vivo hoje e faço com os meus alunos, com os meus mentorados, vocês têm que entender de onde eu venho. Porque o que eu trago de carga genética é importante para aquilo que eu manifesto. É lógico que eu vindo de uma família em que um pai era um funcionário público, isso significa o quê? Que ele não ganhava por produtividade. Ele poderia ser um funcionário fantástico e ele ia ganhar a mesma coisa de um funcionário medíocre. A minha mãe era costureira. Acreditava que o dinheiro vinha a partir do esforço da quantidade de horas de trabalho de frente a uma máquina de costura. Padrões. Eu recebi essa carga genética no meu ADN, que diz: eu posso trabalhar muito e não ser tão valorizado quanto eu gostaria, ou se eu quero ser valorizado como eu gostaria, trabalho noite e dia. Quem sabe eu consigo alguma coisa. Eu recebi essa carga deles. E com o passar do tempo, eu tive que identificar a carga e desmistificá-la. Começar a dizer, por que não? Quem é que disse que eu tenho que trabalhar muito para ter uma carteira mais gordinha? Quem é que disse isso? Quem é que disse que independente de quanto eu produzo, o meu rendimento vai ser igual porque é assim? Isto é quebrar paradigmas. Isto é começar a questionar a informação genética que você recebeu. Porque receber uma informação genética não é receber um atestado. É receber uma possibilidade. E eu aceito essa possibilidade ou não. E aí começa as nossas escolhas. E aí eu posso escolher ficar onde eu estou, condicionada por essas histórias, ou começar a avançar. E é nesse momento que eu começo a descobrir que caminho eu quero tomar. Mas, diferente do que a maioria das pessoas pensa, isso não começa quando eu escolho uma carreira. Isso começa no encontro embrionário de um óvulo e um espermatozoide. Que é algo que ninguém fala quase. Porque vamos imaginar um cenário idílico. Um casal apaixonado, uma família estruturada, um pai com grande salário, uma mãe com nível intelectual bom, um grande salário, uma casa com 5 quartos, 3 carros na garagem, uma mesa enorme, uma variedade de comida. Informação genética. O que esse bebê recebe como informação? A vida é plena, abundante e justa. Ele vai receber esta carga energética e vai materializar esta carga energética. Porque não tem por que ele querer abrir mão disso. E é onde a gente escuta os jargões populares, por exemplo, de dinheiro
atrai dinheiro. Não, não tem a ver com a atração do dinheiro. Tem a ver com que eu recebo como carga emocional e genética de que sucesso, abundância e prosperidade faz parte de mim. E assim será. Agora, o que a gente trabalha como problemática é o inverso. É quando a carga genética que eu recebo é uma carga genética que diz não. Não há facilidade, não há casas com 5 quartos, não há 2, 3 carros na garagem, não há o pai com uma função de trabalho onde a carteira está sendo justa, não há uma mãe intelectualmente expansiva, não há, não há, não há, não há. E o que eu vou materializar é não há. Há para os outros, para mim, não há. Por quê? Porque é assim mesmo. Porque que chato, né? Nasceu nessa família. Temos pena, como dizer aqui em Portugal. Temos pena. Coitado do menino, não deu sorte. Não deu sorte. Ele tem uma carga genética que diz para ele não o tempo inteiro. E tu vem falar comigo de sorte? Isso não tem a ver com sorte. Tem a ver com se eu tenho estrutura e apoio para quebrar padrões ou se eu vou repeti-lo porque sim. E é aí que entra a epigenética. É a gente identificar os padrões que temos, a carga genética que recebemos e dizer, por que não trocar isso? Por que não olhar e dizer, sim, os meus pais não tiveram? É verdade. Mas eu posso escolher diferente. E nesse momento entra a emoção, que é a tal da emoção do por que não? Quem é que disse que isso é um atestado? Isso é uma circunstância, não é um atestado. E quando nós começarmos a perceber isto, o que nós vamos começar a identificar é que caminho eu vou ter que trilhar para mudar essa história. E não é esse caminho simplificado que muitas vezes tentam passar, que é, estuda, se qualifica, encontra um bom trabalho, que tudo está resolvido. Não está. Não está. Porque a resolução tem que acontecer da mesma forma que criamos o problema. Que é o que fez eu repetir e vivenciar isso foram os meus padrões. Que movimento eu tenho que ter na vida para quebrar os meus padrões? Que pode ser até me qualificar intelectualmente. Até. Mas não é o único caminho. Porque, como eu costumo brincar, se fosse o único caminho, todo mundo que trabalha era muito rico. E nós temos uma população de muitos trabalhadores. Não é isso que faz a diferença. Nós temos muitas pessoas que intelectualmente estão hipercapacitadas. Não resolve o problema. Eu tenho que mudar um chip dentro de mim, que é o chip que eu ganhei no momento que houve a concessão. Aí está a mudança. Percebem agora
com um pouquinho da aula avançando, por que que eu disse que esse trabalho veio do meu coração para o Brasil? Não é para aqui. Isso não quer dizer que a gente não vai ter alunos daqui. Teremos, que vão ter outras questões. Outras questões. Agora, esta questão primordial que nós temos precisa, de algum momento, de uma vez por toda, ser trabalhada. Literalmente ser trabalhada. Com esse nível de percepção, que há um chip para mudar, se a gente quer mudar a história. E o chip que a gente tem que mudar é a gente perceber que não recebemos um atestado. Viemos a partir de uma circunstância. Podemos mudar essa circunstância. Cada um de vocês que estão aqui na sala podem rapidamente olhar para trás e pensar: que família é essa que eu vim, né? O que eu recebi? Que herança eu recebi que me proporcionou o quê? O quanto dessa herança eu preciso agradecer e o quanto eu preciso libertar. Não é porque eu recebo uma herança que eu tenho que segurar ela para o resto da vida. E dos padrões que nós precisamos soltar rapidamente é o dueto do esforço e luta. E nós temos quase orgulho de falar sobre isso, né? Mas eu me esforcei tanto. Qual é o ganho disso? Será que a gente já parou para pensar? Qual o ganho? De usar isso quase como se fosse um jargão de poder, sabe? Eu me esforcei tanto, lutei tanto para conquistar isto. Cada vez que eu manifesto essa verbalização, eu estou consolidando o padrão de esforço e luta. Eu estou dizendo, sim, venha mais esforço que eu aguento. Sou forte. E aí nós vamos buscar histórias. Talvez alguns de vocês já fizeram isso. Que é, não, eu sou filho de... Sabe? Por isso eu tenho essa força toda. Não, se tu soubesse o que meus pais passaram... A gente usa isso com um discurso de glória. Como se justificasse aquilo que a gente conquistou. Isso tem que mudar. O discurso tem que começar a ser assim. Os meus pais se esforçaram tanto e eu dei a volta e vivo na facilidade. É isto. Essa é a mudança de chip. Porque quando a gente ouve a palavra facilidade, para nós quase que soa como algo inglório, sabe? E eu costumo brincar, né, quando as pessoas dizem assim, que a gente ouve muitas coisas, né? E que bom que a gente tem ouvido para poder ouvir essas coisas todas. Coisas tipo, mas o que é fácil não tem valor. Eu digo, para você, para mim tem muito valor. Porque o que eu ganho tem o valor que eu dou. Não é o valor da dificuldade daquilo chegar a mim. É o valor que eu decido dar. Outras pessoas dizem assim, mas né, para que essa coisa de ficar lutando para ter muito dinheiro? Né, isso é uma bobagem, dinheiro não traz felicidade. E eu falo, é verdade.
Antigamente, muito antigamente, diziam aos escravos que leite com manga fazia mal. E eu, que não tive pais escravos, que não fui escrava, que não tive avó escrava, ouvia da minha mãe: não come manga com leite que faz mal. Vocês sabem de onde vem essa fala de manga com leite faz mal? Era o que os senhores de engenho falavam para os escravos para eles não comerem a manga e tomar o leite das vacas. Isso chegou a mim. E deve ter chegado a algum de vocês também. Como se fosse a maior verdade do mundo. E como chega essas verdades, chega as outras, dizendo que dinheiro nem traz felicidade, isso é uma bobagem. Só que quem fala isso é o mesmo que dizia que leite com manga fazia mal. E a gente nem se apercebe disso. E repete isso para as nossas crianças. Que bobagem, tenha que ser feliz. Claro que eu tenho que ser feliz. Agora, é difícil ser feliz tendo água para pagar, né? É difícil ser feliz olhando para a família e não conseguindo dar para um filho uma boa escola, né? É difícil ter feliz e ir para a fila no SUS, né? Agora vai dizer para mim que eu não vou trabalhar a cabeça das pessoas para elas terem o dinheiro que quiserem, porque isso não é felicidade? Está na hora da gente dizer: chega. Chega! Sobre a minha mente, quem manda sou eu. E eu quero dizer e ensinar mais pessoas a dizer por que não. Para ensinar as crianças a dizerem por que não. Isso é criar um mindset trabalhando a epigenética, que é entender por que nós pensamos assim. Não é porque queremos, não é porque os livros dizem, não é porque é assim. É porque nós fomos moldados para pensarmos assim, porque era mais fácil para sermos comandados. Virou o nosso leite com manga. E a gente começou a fazer por menos. Eu também fiz por menos. Muito tempo. Quando eu estava na universidade, me perguntavam o que você quer de realização. Eu dizia: quero trabalhar na Petrobras. Claro que eu quero trabalhar na Petrobras. Se eu sou engenheira química, onde que eu quero morrer? Quero morrer na Petrobras. Com 15º salário. Claro que eu quero trabalhar na Petrobras. Meu pai recebia quinquênio. Parecia que era o Pai Natal lá de casa. O Papai Noel era o quinquênio. E isso era um orgulho. E eu quebrei esse padrão. Porque eu comecei a virar o meu quinquênio. Quer ter 15º salário? Trabalha na tua mente. Ter patrão nenhum para te pagar as férias? Trabalha na tua mente. Esse olhar que todos nós precisamos ter em algum momento. De dizer: chega, né? Tipo, basta.
Agora eu vou começar realmente a coordenar a minha história de vida, mesmo tendo vindo desta família, que foi abençoada por me trazer até aqui. Agora eu caminho sozinha e crio a minha nova história. Quando eu falo sobre isso, não ache só que eu estou falando de famílias que viveram dificuldades. Às vezes, não. Às vezes, eu encontro algumas pessoas que vieram de famílias que tinham grandes fortunas, mas às vezes perderam numa mesa de jogo. Outras vezes beberam a fortuna toda. Outras vezes gastaram num prostíbulo. Outras vezes roubaram muito. Vocês acham que se eu tiver no meu DNA todas essas informações, eu vou querer ter uma fortuna? Claro que não. E vou dizer, eu abro mão da minha fortuna para ser honesto. Eu abro mão da minha fortuna para não viver no prostíbulo. Eu abro mão da minha fortuna para não estar no cassino. Eu abro mão da minha fortuna para não ter o risco de ser acusado de roubar alguém. E aí a gente abre mão também do por que não. E aí, quando a gente para pensar e olha para trás, encontra um bisavô que roubou a família inteira, enriqueceu e foi embora numa viagem pelo mundo todo. A gente pensa, nem que eu quero viver isso de jeito nenhum. Então, prefiro trabalhar, ter o meu saláriozinho, que não dá para nada, mas também nunca ninguém vai me acusar que eu roubei ninguém. Epigenética em grande, abrindo mão da tua realização, só para não ser acusado de ser igual ao avô. E aí a gente escuta, dinheiro só traz confusão, briga em família. E eu falo, não é verdade, o dinheiro não briga com ninguém. Eu nunca vi o dinheiro sair da carteira de alguém para brigar com o outro na outra casa. Quem briga são as pessoas. E usam justificações para as brigas, que pode ser o dinheiro. E isso faz com que eu, de uma outra geração, ao ver aquilo dos meus antepassados, eu acredito que dinheiro causa briga. Como eu não quero brigar com ninguém, eu entrego o meu dinheiro. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu pago para não entrar numa briga. Isso quer dizer, eu dou tudo que eu tenho para não viver em conflitos. E isso faz com que eu acredite que ter alguma coisa pode, no futuro, me levar a conflitos. Nós, antigamente, pelo menos antes do 7-1, éramos o país do futebol, né? Quantos meninos fizeram fortunas no futebol? Quantos mantêm a fortuna? Quantos queimaram a fortuna? Quantos, no auge da carreira, você via em todas as televisões, de repente foi sumindo, sumindo, saiu de um grande time e foi para um médio, sumindo, 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 e ninguém mais sabe onde está. E aí o Fantástico, que gosta de fazer essas coisas, faz uma reportagem de 20 anos depois da carreira do menino. E aparece ele lá, gordinho, barrigudo, chinelo no pé, contando tudo que não deu certo. Epigenética. Ele não deu conta de viver uma realidade tão distante da família dele. E pediu sutilmente para voltar. E voltou.
Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Felipe. Quem mais? Quem é do Rio de Janeiro e tem a Cláudia de Nova Friburgo, tem um pouquinho mais de 40 anos, deve ter lembrança de um jogador que chamava Adriano, jogador do Flamengo, chamado Rei de Roma, quando jogou na Europa. Uma vez eu assisti uma reportagem do Adriano, quando ele estava lutando com a dinâmica dele do álcool, que ele dizia: eu quero voltar para a Vila Cruzeiro, que era a favela onde ele nasceu. Eu só me sinto bem na Vila Cruzeiro. Ele fez tudo para voltar para a Vila Cruzeiro, até dar cabo da própria carreira. Isso é epigenética. Não é porque ele era um alcoólatra, não era porque ele era um mau profissional, não era porque ele queria torrar a fortuna dele e sair mal do futebol. É porque ele não aguentou sair da dinâmica familiar. É necessário que a gente identifique a dinâmica para que a gente escolha não voltar para ela. E não voltar para a dinâmica não quer dizer abandonar os seus. Quer dizer mudar o padrão, a frequência vibratória. É dizer, a partir de agora, iremos criar uma outra história na nossa família. Só que para eu fazer isto, eu tenho que ter noção de que a história da minha família está condicionando a minha vida. Se eu não tiver noção disso, eu acho, e muita gente diz, é o álcool. Ele não teve cabeça. Torrou o dinheiro todo. Não é nada disso. Ele está preso nos padrões familiares e não percebe. É aí que entra um mentor, que não é um coach, é um mentor, que é alguém que mostra esse panorama e diz como nós juntos vamos sair daí. E é junto mesmo, meio de mão dadas, para que a pessoa perceba que há uma outra possibilidade além daquela que ela está vendo. É como se ela estivesse vendo, é preto ou branco. Não percebe que há um cinzento. E o mentor mostra o cinzento, quando ele diz, já pensou nisto? Que tal desta forma? E se não desta forma? É isso. Agora, qual a diferença que eu gosto de mostrar, que é uma diferença quente, entre um mentor e um coach? Um coach vai te dar todos os caminhos, as ferramentas para você atingir um fim. E se você seguir tudo aquilo, você vai atingir esse fim. O mentor vai te mostrar um caminho que ele fez. Por isso ele vai caminhar junto contigo. Porque ele vai te mostrar aonde ele tropeçou, antes de tu tropeçar. Ele vai te avisar, por exemplo, quando você estiver fazendo uma grande mudança de comportamento, adoecer. Tenha atenção que quando você disser sim para você, todo mundo que está em volta de você vai quase que exigir para você dizer não. Tenha atenção que o teu próximo ganho pode te fazer estagnar. Você vai acreditar que aquilo já chegou a algum ponto e vai parar. Ele vai te mostrar isso.
porque foi o caminho que ele trilhou, para ele conseguir o que ele tem. Esta é a postura de um mentor. Não é de te dar soluções, mas é de caminhar junto com você e muitas vezes te avisar que lá na frente vai ter um buraco porque ele já caiu nele há tempos atrás. Isso vai fazer com que você tenha grande chance de não cair. Com isso, vocês podem começar a perceber que tudo que a gente vivencia hoje está diretamente relacionado com o local de onde a gente veio. Tudo. E isso não quer dizer que vocês têm que ser automaticamente muito próximos à vossa família. Que vocês têm que jantar todos os domingos com a vossa família, que vocês têm que passar o Natal com a vossa... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com de onde vocês vieram. Mesmo que vocês não encontrem aquelas pessoas, mesmo que vocês sejam filhos adotados, mesmo que vocês já tenham perdido o pai e a mãe, está marcado no DNA. Então, aonde eu tenho que olhar é a origem. E a partir da origem, eu vou traçar o caminho e perceber aonde eu cheguei. E vou começar a perceber por que eu fiz aquele caminho. E se não é o caminho que eu gostaria, é o momento de eu começar a mudar a rota. Uma das coisas que mais impede as pessoas de mudarem as rotas é a ideia de que elas vão deixar para trás os familiares. É como se nós confundíssemos reconhecimento e gratidão com vassalagem. Eu reconheço tudo de fantástico que os meus pais me deram, porque eles foram mesmo muito bons. Mesmo muito bons. Mas eu jamais queria ter a vida que eles tiveram. E eles foram fantásticos. Me deram tudo. Tudo que eu tenho, eu ganhei deles. Mas a forma como eles adquiriram tudo não é concebível com o que eu tenho hoje na minha mente. É só isso. O meu pai foi um homem que se recusava a dar grandes voos com medo do possível tombo. E com isso ele deixou de ver várias coisas. E é legal para a gente olhar para trás e perceber que o medo paralisou o meu pai. Fez com que ele vivesse uma vida mais ou menos, meio pão com areia, sabe? Meio pão com areia mesmo, né? Meio sem gracinha. Porque ele ousava pouco. E ousadia cria emoção. E emoção é uma palavra que quer dizer energia em movimento. Sem energia, a gente está morto. Então, é como se meu pai sobrevivesse com aquilo que ele achava bom, um salário que nunca ia ser mandado embora, uma filha que não dava trabalho, uma mulher que até cozinhava bem e até costurava e estava dentro de casa. Tipo, tá-se bem. É isso. Mas é muito interessante que a maturidade, às vezes, faz as pessoas começarem a fazer isso sem se aperceber. E a gente tem que ter atenção a isso. Que é um padrão que nós temos também, muito ancestral, de que, ao envelhecermos, vamos deixando para trás sonhos.
como se já não fizesse mais parte da nossa vida. Sabe aquela história de uma mulher adulta, madura, que veste uma mini saia? E a gente diz, não é mais para a idade dela? Sabe aqueles padrões que existiam antigamente, de que uma mulher madura não usava franja? Não é para a idade dela? São essas coisas. Então, eu quero fazer algo e uma parte minha diz, já não é mais para a minha idade, já passou o tempo. Isso é morrer aos poucos. E também tem a ver com as nossas cargas genéticas. Se nós formos de uma família de descobridores, como muitos portugueses são, se nós somos de uma família de homens que desbravavam o mundo, ligado ao primeiro voo que passou pelo Oceano Atlântico, a gente precisa, muitas vezes, se perguntar aonde está essa parte minha que adormeceu. Eu falo isso muito para os meus clientes e alunos portugueses. Caramba, vocês entraram no oceano adentro que nem malucos. E agora vocês têm medo de atravessar a rua, de mudar de casa, de mudar de trabalho? Cadê essa parte de vocês que morreram? Porque é verdade. Eu tinha uma irmã de criação que casou com português também, né? Acho que tinha uma coisa lá na minha família que as pessoas acabavam casando com português. Casou com português. E esse português era de uma família de Aroca. E não sei quem de vocês conhece Portugal. Aroca é lá no centrinho, lá para cima. Lá. E quando o meu sobrinho veio a Portugal, queria ir conhecer a terra do pai, Aroca. E eu fomos levar ele para conhecer Aroca. Entramos numa serra, numas matas, saímos do outro lado, chegamos em Aroca. Chegamos numas casinhas de pedras, entramos, tinha uma lareira, não sei se é o nome disso, tá, gente? Lareira, um forno no chão, né, Eliana? Um forno no chão com uma amálgama de sopa lá dentro, tipo, né, hiper rústico, bem português. E entrei ali e eu tive a curiosidade de perguntar para a tia-avó do meu sobrinho, tipo, como é que vocês foram parar no Rio de Janeiro? E a senhorinha me disse, sei lá. Eu penso, isso é demais. Sei lá. O Joaquim foi, aí mandou buscar a Dulce, não havia jornal, gente, que dizia como era o Rio de Janeiro. Alguém contava. Quer dizer, alguém que conseguiu sair daquele lugarzinho, chegar num lugar que tivesse porto, pegar um barco, atravessar o oceano, chegar num outro país, numa outra cidade que alguém dizia que estava lá esperando, sabe lá se era verdade ou não. E às vezes tem medo de mudar de trabalho. Aonde está esse ADN? Em que momento essa energia foi apagada? Que a epigenética na mesma, só que mal usada. Como se eu quisesse resgatar essa parte minha dos descobridores. Não para atravessar o Oceano Atlântico, mas talvez para mudar de casa, mudar de trabalho, largar uma carreira e começar outra. Me ousar, me lançar. Onde está isso? É para que a gente perceba que aquilo que a gente quer criar, a gente cria. Aquilo que a gente não quer criar, a gente não cria. Ou se que é possível tomar essa decisão. Mesmo
que às vezes pareça difícil. E aí a gente pode lembrar que difícil é o padrão de esforço e luta da nossa família gritando no nosso ouvido. E a gente tem que agradecer e dizer, para mim, isso não. É possível que seja alcançável sem o esforço e luta. E observem que eu estou falando isso para vocês e trazendo alguns exemplos e nem toquei, né, nas grandes dores civilizatórias, tá bem? Nem cheguei aí ainda. Que são realmente essas dores que nós carregamos e nem percebemos muito porquê, né? É de novo aquela coisa do porque sim, é assim mesmo, e que a gente não largou. E que a gente precisa escolher largar. E quando eu falo, né, a gente, eu estou falando sim de civilizações que foram destruídas, distorcidas, que precisam em algum momento ativar algo dentro que faça com que a gente comece a criar outra realidade para os que vêm depois. Com a ideia de que é possível. Uma das coisas muito importantes que a epigenética fala é que, além da influência da família, nós temos a influência do meio, que não é só o meio familiar, tá bem? E isso condiciona muito o nosso nível de realização e sucesso, que é com quem a gente, entre aspas, se mistura. É muito importante isso. É muito importante que a gente esteja perto de pessoas que vivem coisas que a gente gostaria de viver. E o que, na maioria das vezes, o que acontece é o oposto. Cria-se guetos. Que é, como eu não tenho isso, né? Como eu ainda não tenho isso, eu me separo. E não. Você precisa estar perto daquelas pessoas que já têm, que já vivem aquilo que você gostaria de viver. Para que você seja impregnado pela influência do meio. E isso facilita que a gente consiga dizer por que não. É uma outra dinâmica que a gente precisa também aprender a implementar. É quase como se você buscasse referências, sabe? De alguém que já chegou aonde você gostaria de chegar. E pudesse chegar perto e perguntar como é que faz isso. Como é que eu faço para chegar lá? Ouvir. E aí sim, quando a gente fala de informação, e informação intelectual, é a hora que isso vale a pena. Que é perguntar a alguém como é que faz isso? Como é que chegou lá? Que caminho tu trilhou? E isso faz muita diferença. Que é o meio contribuindo para o positivo. Porque o inverso também acontece. Que é você estar em volta de pessoas que nunca chegou lá. E toda vez que você diz, eu vou chegar lá, ele te olha e diz, mas como você vai chegar lá? Você é dos nossos. Ninguém dos nossos chegou lá, então tu também não vai chegar lá. Te tira da possibilidade de rapidamente alcançar, porque se compara com você e diz, se não há para mim, também não há para você. Se eu não conseguir, você também não. E todo mundo fica. E vocês podem me perguntar, ok, Marinélia, mas como faz isso? Né? Técnicas.
Como é que eu ensino isso para alguém? Técnicas. Técnicas para se transformar, técnicas para ajudar. Que é essa leitura, essa anamnese, esse diagnóstico que a gente faz de uma pessoa, a gente percebe claramente aonde estão as dores dela que dificulta que ela avance. Coisas que ela não viu. E é importante que a gente veja e mostre, para que a partir daí ela possa decidir a sair dali. Quando a gente encontra com um cliente, um mentee, como a gente chama, ele vem te procurando porque ele quer uma solução de uma dor que ele tem. E para você trabalhar com ele, a dor que ele tem que ser uma dor que tu já viveu. Ou uma dor que você não vivenciou, mas conhece tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que você pode dar para ele o caminho. Eu costumo brincar que eu jamais conseguiria fazer uma mentoria acerca de como parar de fumar. Porque eu nunca fumei. Eu não sei como é isso. É um pouco assim. Agora, se alguém me disser, eu preciso de uma mentoria para eu conseguir mudar de um patamar X financeiro para um patamar Y, eu vou dizer, ok, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Porque isso já aconteceu, eu já vivenciei isso. Eu já vivenciei a dinâmica de acreditar que as coisas já estavam tão boas, porque eram tão boas, não precisavam, já estava boa. Até alguém me desafiar e dizer, mas por que não pode ser melhor? Eu falo, mas já está bom. Não, pode ser melhor. E eu pensei, será? E sim, pode ser melhor. Desde que você se permita viver o melhor. E se permitir, gente, não é querer. E são coisas diferentes. Querer, todo mundo quer, tá bem? Todo mundo quer ter uma vida boa. Agora, se permitir ter uma vida boa e se afastar do padrão antigo, que às vezes é o mais difícil. É passar a ser a exceção. Porque o que a gente escuta? A gente escuta as regras. Tipo, todo mundo na minha família morre do coração. Regras. Todo mundo na minha família é professor. Regra. Todo mundo na minha família é advogado. Regra. E é preciso quebrar isso. Que é todo mundo na minha família é advogado, eu falo que bom, eu sou surfista. Tá tudo bem? Tá tudo bem. É essa regra que a epigenética ajuda a gente a quebrar. Que não é ser o excluído, que não é ser o estranho, não é ser o esquisito, é o que escolheu outro caminho para ser feliz. E continua fazendo parte daquela família. Então, o convite é esse. Ajudar mais pessoas a partir do teu desenvolvimento, a partir da sua transformação, a também viver uma história diferenciada sem o crivo da história familiar. E observe, quando eu falei de crivo, eu falei de fortunas e falei de pessoas paupérrimas. Tem crivo na mesma. Na mesma. Quando eu cheguei a Portugal, eu tinha um cliente que vem de uma grande família, de uma família grande, que eu digo financeiramente, grandiosa financeiramente, que me ensinou uma coisa,
que era o que era vermelho e o que era encarnado. Que talvez, né, algumas pessoas não saibam, tinha essa separação aqui, né, entre o vermelho e o encarnado. Vermelho era a cor que a plebe usava, os mais pobres usavam. Chamavam as coisas de vermelho. E os mais abastados financeiramente chamavam de encarnado. E só caiu a rede só um instantinho, já voltei. E ele me ensinou que quando ele era pequeno e ele falava vermelho, a avó dele chamava atenção e dizia: quem chama vermelho são os empregados. Nós chamamos encarnados. Esse rapaz, na época que ele era meu cliente, ele tinha por volta dos 27 anos, ele estava perdido, completamente perdido. Porque ele vinha de uma família que trazia essa distinção entre o vermelho e o encarnado. E ele era um surfista, que via o mundo com outra coloração, que via a leveza e a simplicidade de um dia de sol e com onda. Só que ele foi condicionado a fazer separação até na expressão verbal dele acerca de uma cor, para que ele pudesse ser destacado da multidão quando ele, em vez de falar vermelho, ele falava encarnado. Isso é para que a gente possa perceber que as separações não são só por ter ou não ter dinheiro. É a forma como eu conduzo a história da minha família e que pode, de alguma forma, condicionar a minha história de vida. Então, se vocês puderem hoje sair daqui com esse questionamento e se perguntar quais são os condicionamentos da minha família que eu carrego até hoje, talvez vocês já possam fazer grandes mudanças nas vossas histórias a partir de amanhã. Só com essa pergunta. Quem eu estou repetindo? Que história eu estou negando? Qual é a pessoa que eu quero ser tão diferente? Ou quem é a pessoa que eu estou repetindo tudo igual? E quando uma geração repete ou tenta fazer totalmente diferente, ela está, na verdade, seguindo o mesmo padrão. Ela não conseguiu achar o meio, o equilíbrio. Ela é totalmente igual ou totalmente diferente. Então, ela está nos extremos. Nos extremos são os polos. Nos polos não há solidez e estrutura. Porque nada fica nos polos, tudo desce para o centro. Então, talvez chegue uma hora que eu tenho que me olhar e perguntar o que eu estou repetindo que já não me favorece mais. E é essa pergunta que a gente deve fazer para os jovens, para as crianças, para quem está perdido, para quem não tem sucesso. O que é que tu está repetindo que ainda não viu, que está eliminando a tua possibilidade de ser um sucesso? E essa repetição, gente, a gente faz simplesmente por uma coisa, por amor cego. É o amor cego que faz com que a gente repita padrões. Não é falta de trabalho, não é falta de estudo, não é falta de intelecto. É o amor cego. É aquele amor que diz eu faço qualquer coisa inconscientemente para fazer parte dessa linhagem. E é daí que a gente deve sair.
Eu queria, antes da gente fechar, abrir uns minutinhos, não muito, para vocês não estarem cansados também, uns 10 minutinhos para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta ou uma história sua que queira que eu possa elucidar um pouco, ajudar as pessoas a saírem de onde estão. Nós temos aí do lado o bate-papo, vocês podem mandar uma pergunta ou podem levantar a mão, quem quiser, para fazer a pergunta, que eu respondo. Podem ligar o micro, se quiser fazer a pergunta também, eu ouço. Eliana, eu não quero repetir os padrões da minha mãe e sinto que estarei no polo. Como encontrar o equilíbrio? Ok, Eliana. Uma das formas que a gente repete os padrões é negando. E negando como? Não negando os padrões, mas negando a relação, negando a história da mãe. Porque para nós mulheres, a história da nossa mãe é muito importante, precisa ser muito valorizada. Porque é com a nossa mãe que a gente aprendeu o que é feminino, ou não aprendeu. Uma das coisas que a gente identifica muito é as mulheres precisam olhar para a mãe como quem olha para uma deusa. Como os homens precisam olhar para o pai como quem olha para um Deus. Como se fosse mesmo alguém a seguir. E quando eu não vejo a minha mãe como uma deusa, eu viro as costas para ela. E ao virar as costas para ela, eu nego a fonte da minha vida. E negar a fonte da vida é negar a própria vida. Se eu nego a vida, eu não posso ter tudo que a vida poderia me dar. E quando a gente percebe que faz isso, a forma que a vida tem de nos mostrar é dizendo quase sempre: você está ficando igual a ela, você está repetindo o padrão igual a ela, você está tendo atitudes igual a ela. E aí a gente é obrigada a olhar para a nossa mãe, porque a gente está ficando igual a ela. Espero ter podido te ajudar a encontrar a deusa dentro da tua mãe, para que você não precise repetir os padrões dela. Fátima, peraí, alguém falou aqui. Fátima, Mari, a certificação volta-se para o autoconhecimento ou para profissionais de várias áreas? Não, a certificação é para profissional de todas as áreas. Os profissionais vão aprender a olhar as pessoas além daquilo que eles veem para ajudar as pessoas a alcançarem êxito na vida delas. É isto. De qualquer carreira. Porque atrás de qualquer carreira há uma pessoa. E o mentor vai olhar para aquela pessoa e ajudar aquela pessoa a viver a carreira da forma que queria. Então, que carreira que tem que ter esse mentor? Qualquer uma. Vamos imaginar que eu tenho, né, não sei, talvez um consultório médico e trabalho com vários médicos. Eu vou olhar para esses médicos como pessoas além da carreira da medicina. E vou ajudar esses médicos a terem êxito na carreira da medicina, porque eu sou médico que nem ele. Vamos imaginar que eu trabalho com crianças ou jovens, porque eu sou professor. Eu vou
ensinar esses jovens a perceberem o potencial deles para se tornarem excelentes estudantes, daqui a pouco excelentes profissionais. Em que carreira? Na carreira que eles quiserem. Vamos imaginar que eu sou advogado. Eu vou trabalhar com uma equipe de advogados, eu vou trabalhar com pessoas para tirar delas o melhor da carreira que elas querem seguir, para elas viverem o êxito. Porque atrás daquele advogado tem uma pessoa, tem uma história, tem uma família ali. E uma das coisas interessantes, usando dois símbolos profissionais muito fortes, que é a medicina e a advocacia, são duas linhagens familiares muito interessantes para olhar. Primeiro, o dos médicos, a linhagem do curador, que é aquela família que tem a dinâmica de que eu vou curar o mundo. Curador do mundo, salvador do mundo. Do mesmo jeito que o advogado tem a dinâmica por trás do justiceiro. Eu vou trazer a justiça a qualquer preço. Então, isso vem de uma família em que não houve justiça. Em algum momento, alguém daquela linhagem se sentiu injustiçado. E eu escolho a advocacia para fazer justiça pela minha família. E, às vezes, a forma que eu escolho está ainda ligada a várias emoções não construtivas que eu não vivo sucesso na minha carreira de advogado. Não sei se respondi a questão que a Fátima trouxe. Quem mais? Marinélia, e quando você não nega sua mãe, suas raízes, sua história, e ainda assim não é aceita quando decide seguir um caminho diferente? Penso que só resta respeitar essa não aceitação e prosseguir. Elaine, é interessante a gente perceber que tem muitos sentimentos e manifestações que a gente faz e não se apercebe, tá bem? A palavra aceitação, como todas as emoções e todas as manifestações, são vias de mão dupla. E, às vezes, a não aceitação vem de uma não aceitação nossa de algo de quem não nos aceita. Não sei se tu percebe o que eu quero dizer, que é, às vezes eu não aceito que o outro não me aceite. É não aceitação na mesma. Está acontecendo dos dois lados. E a busca de uma aceitação está muito ligado como, será que eu verdadeiramente me aceito exatamente como eu sou? Porque se eu aceitar-me exatamente como eu sou, se eu aceitar exatamente as minhas escolhas, a não aceitação do outro não acontece ou não me toca. Não me toca. Uma das coisas que eu falo muito em sessões terapêuticas que não é que o outro vai passar a te aceitar. Ele simplesmente vai disfarçar tanto, que tu nem percebe mais. Entende? Dentro dele continua a não aceitação, mas ele fala disso com outra pessoa e você não ouve. Ele faz uma cara tão boa que tu nem percebe que não me aceitou. Ele faz todo esse movimento que a não aceitação dele não chega até ti. Então, uma coisa que a gente precisa sempre olhar é aquilo que o outro me traz, em algum nível é meu. Eu tenho que descobrir o que é meu. Talvez o outro não me aceite em relação a uma coisa, talvez eu não aceite outras coisas, que nem parece que para mim é não aceitação. Poderia ser só o meu jeito de ser, mas que pode estar lá, né, trabalhado a não aceitação. Então, o negar ou não negar a mãe, muitas vezes traz a dificuldade da gente viver o êxito, a nutrição, a abundância. Mãe é abundância. E toda vez que eu estou sentindo falta de abundância, eu estou sem a nutrição materna. Eu não estou vivendo a relação com a minha mãe como deveria. Independente se ela está viva ou morta. Quem mais? E não chega, é isso mesmo, Elaine, não chega. Não chega mesmo.
É importante, gente, que nós façamos essa reflexão, tenhamos esse olhar para a gente, e aí a gente vai conseguir ter olhar para o outro. Porque tudo começa conosco, né? Então, se eu consigo me perguntar que padrão eu estou repetindo, como é que está a relação com os meus pais, que história eu sei, que às vezes eu não sei de nada. Eu preciso saber, preciso descobrir coisas sobre mim, preciso entender o contexto da minha concessão, por exemplo. Eu preciso entender como isso aconteceu, para começar a entender a mim mesmo. Quando eu faço essa viagem para dentro de mim, eu consigo mais facilmente levar o outro a fazer essa viagem para dentro dele também. Porque é um caminho que eu trilhei. Então eu vou dizer, olha, já olhou para sua mãe desse jeito? Já observou quando a sua mãe engravidou de ti? Será que ela queria mesmo ter um filho naquele momento? Será que ela deixou de ter uma carreira profissional fantástica porque engravidou de ti? Será que no momento que ela engravidou de ti, o teu pai disse: as minhas mulheres não saem de casa para trabalhar? E ela ficou ali vivendo a frustração, dividida pelo desejo da maternidade e a frustração profissional? É esse o olhar. Porque tudo que a tua mãe sentiu, você sentiu. E às vezes eu mantenho a fidelidade só por isso. Como ela sentiu tudo isso na minha gravidez, no momento que soube de mim, eu também vou repetir o padrão dela para que eu perceba a dor que ela teve, para eu dizer para ela: olha, mãe, como eu te amo incondicionalmente. Você sofreu, eu também. E é essa investigação que a gente vai fazer, para que vocês possam perceber qual é o ponto que limita o vosso sucesso, para desbloquear isso e ensinar o outro a desbloquear também. A certificação começa na semana do dia 17, né? Vão ser momentos muito legais e principalmente de muita introspecção, para que vocês aprendam a se ler e que nunca mais vão para fora antes de ir para dentro. Porque a gente tem muito movimento de ir para fora, principalmente quando fala de sucesso, de realização, mais que curso eu tenho que fazer, mais o que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz, e eu digo que você tem que fazer é ir para dentro. Descobrir quais são as portas que estão fechadas, abrir essas portas, que automaticamente você vai para fora. E aí o reconhecimento vem, a realização vem, a tua autoestima aumenta, a tua conta bancária aumenta, porque você foi primeiro para dentro. Eu costumo brincar, você pode ter um grande marketing, um grande logotipo, um grande escritório, um grande letreiro. Agora, se você não tiver ido para dentro, se for necessário, você perde tudo para continuar igual. Igual aos seus. E vai ainda achar que manga com leite faz mal. Se vocês quiserem saber mais informação sobre a certificação, vocês podem falar comigo pelo meu e-mail, geral@marinelaleal.com, ou podem falar com a Fátima, ou com a Célia, que também está por aqui, que elas podem ajudar vocês nesse processo, para que vocês possam fazer essa ponte que eu quero muito que seja feita com o Brasil. E eu acho que, para muitas pessoas, isso vai ser uma grande oportunidade, não só como uma carreira, porque o mentor ensina o caminho das pedras de qualquer idade. E para ter uma vida de mais qualidade, a gente tem que ter uma percepção da nossa história e pode estar fazendo isso. Luciane, sempre. Sempre. É o que a gente chama do amor cego. Sempre é por amor.
E é cego porque a gente acha que amar é repetir padrão. E não é. Amar é fazer aquilo que é melhor para cada geração, não repetir padrão. Por isso a gente chama de amor cego. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Olha, obrigada, foi uma delícia. Espero que tenha ajudado vocês a refletir. Espero que a gente possa estar no processo a partir do dia 17, com outras pessoas que não estão aqui, mas que já estão inscritas. Observem que o uso do dinheiro também é uma ciência, e a gente vai falar sobre isso. Essa certificação tem um valor hipersimbólico e simbólico, porque, como eu já disse, é uma coisa que eu queria mesmo trabalhar, levar no coração. Não tem nada a ver com os valores que nós fazemos aqui. É um valor totalmente diferenciado para que as pessoas façam, e ainda tem a possibilidade daqueles que se inscreverem mais rapidamente, ainda tem um bônus em cima desse valor. Então, observem que ter sucesso e prosperidade também implica em saber de que forma podemos ganhar coisas e usar aquilo com um valor simbólico e principalmente gratificante para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade. Pensem nisso, estamos aqui. Grata a quem já está inscrito, vai ser uma jornada linda. A gente está aí para trabalhar e ajudar as pessoas também a ter uma vida de mais qualidade. Obrigada, 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 Célia, obrigada, Fátima, obrigada, Elaine, obrigada, Samara, muito, muito obrigada. Espero que a gente se veja em breve. Uma noite boa para vocês.